Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Pode Educar Sapiens, Ensinar a Ser Humano. Eu sou a Sara Barbaresco, sou a diretora pedagógica do Colégio Sapiens Excelência, sou educadora há mais de 15 anos, especialista em educação, desenvolvimento infantil e neurociência. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre educação, para nos conectar com você que também está em busca de uma educação transformadora. E quando a gente fala de pessoas que falam em inglês no Brasil, a gente pode se surpreender com algumas informações que a gente trouxe aqui para vocês para esse episódio que vai ficar um espetáculo. Apesar do Brasil ser considerado, apesar do inglês ser considerado o idioma essencial no mundo cada vez mais globalizado, apenas cerca de 5% dos brasileiros têm algum conhecimento em inglês. E menos de 1% tem fluência no idioma. O que a gente pode fazer para tentar reverter isso? É possível? Para falar sobre bilinguismo, o ensino da língua inglesa, hoje nós vamos receber aqui uma convidada especialista em educação bilíngue, com formação em letras, pedagogia, várias especializações na área educacional, uma experiência internacional de mais de 10 anos, já morou fora do Brasil, na Europa, Ásia, então tem uma bagagem incrível para a gente falar sobre bilinguismo, tem uma bagagem pessoal, profissional. Fernanda, é um prazer ter você aqui com a gente, Fernanda Takami. Obrigada, e muitas pessoas chamam de Takai, mas é Takami. Takami, aí ó, pronto. Obrigada. Muito obrigada por me receber aqui, um prazer estar aqui hoje. Olá, pessoal, vou estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão da fluência do idioma inglês. E olha, Sara, vou lhe dizer uma coisa, você falou de 1%, a gente pode dizer que é realmente falante de inglês. Eu acredito que seja menos ainda, porque por onde a gente anda, eu vou conversar com as pessoas, o inglês ainda assusta o brasileiro. Sim. Então, assim, e isso tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouco mais pra frente, sobre a importância do afeto e do carinho com a língua. Então, isso vai ser essencial. Até quando a gente foi pesquisar esses dados para trazer aqui, eu falei, gente, é isso mesmo, né? Então, menos de 1%. E olha que a gente aprende inglês desde sempre e nunca aprende, né? Mas será que a gente está aprendendo? Será que estão ensinando da forma que realmente cria essa vontade de aprender? E aí pensando nesses dados todos, né, que a gente está falando, nessa realidade, a gente precisa de fato repensar no papel do professor de idiomas, né? A gente fala tanto do professor como sendo um mediador, não somente um transmissor de conhecimentos em geral, mas como é que você tem enxergado, Fernanda, a evolução dos professores de idioma nesses últimos anos, assim, né? Essa evolução tem acontecido? Tem. Olha, vou lhe dizer assim, se a gente for parar para pensar, eu aqui que já sou uma anciã da década de 80, se eu paro para pensar na minha época de escola, os professores de inglês, os professores em gerais, era aquela questão, né? Professor lá na frente, o detentor do conhecimento, todo mundo enfileirado, ninguém falava nada e ninguém saía do verbo to be. Que era aquela coisa, era o terror do verbo to be. Gente, era 6º ano to be, vamos pro 7º ano to be, 8º ano, e o professor, inclusive eu tinha um professor que eu tinha um carinho muito grande por ele, por ser uma pessoa simpaticíssima, mas em sala de aula ele só falava com quem já falava inglês. Ou seja, quem tinha oportunidade de cursar um inglês, alguma coisa fora, tivesse um nível de fluência, conseguia se comunicar com ele. Os outros, gente, ele ficava ali só na gramática, só naquela questão de estrutura. Então, eu acho que a gente conseguiu, estamos no início, mas a gente conseguiu aqui no Brasil começar a virar a chave, sabe? Viramos a chave que você não vai aprender um idioma só através da gramática. Sabe? Sim. Eu não aprendi português com gramática. Imagina eu ali com 2, 3 aninhos de idade, sabe? Fernanda, vamos aprender sobre o pretérito imperfeito. Não, gente, a gente não aprende assim. A gente aprende uma língua de forma imersiva. E essa foi a grande virada. Os professores hoje começaram a perceber, as escolas começaram a perceber a importância mesmo do idioma ser trabalhado de uma forma imersiva ali com os alunos. Então, assim, é importante
o professor perceber que ele, assim, ele precisa ser um mediador, ele precisa, obviamente, ofertar para esse aluno, oferecer para esse aluno um inglês de qualidade. Então, eu falo assim, hoje, a grande demanda que nós temos é por uma mão de obra que seja realmente fluente, que tenha uma experiência para passar ali para os alunos em inglês, né? Uhum. Mas hoje a gente conseguiu aliar, que não tinha-se antes, aliar pedagogia mesmo, sabe? Uhum. Aliar didática, entender a fase de desenvolvimento de cada criança e a fase de desenvolvimento da vida como um todo e colocar isso dentro do aprendizado de inglês. Eu até achei interessante essa sua fala de incluir a pedagogia, porque os professores de letras, né, eles são licenciados, né, para de uma certa série do Fundamental acima, né, e a educação infantil, né, e o Fundamental 1, que também a gente precisa de professores licenciados, mas que falta ainda, né, essa parte do abraço ali, né, da afetividade. E a gente está vendo aí pela neurociência de que não se existe aprendizado sem emoção, né, sem afeto, sem essa entrega, né? Sim, falou tudo, Sara. Realmente, hoje, quando a gente fala de letras, eu tenho letras, tenho pedagogia, então eu consigo ali andar entre todos os segmentos. Mas, fato, a faculdade de letras prepara um professor a partir do 6º ano. Sabe? Sim. Então ele tá. E a faculdade de letras não prepara o professor para trabalhar de forma imersiva. Ela ainda tá lá ensinando o professor a parte de sintaxe, a parte de gramática, sabe? A pedagogia, ela é extremamente importante. E aí, como que a gente faz? Nós não temos, no mundo ideal, e é um mundo ideal que a gente sabe que não vai ter, todo professor deveria ter letras e pedagogia. Gente, Sim. é mais fácil achar um unicórnio, né? Então, o que a gente precisa? A gente treina, a gente forma esses professores, sabe? Por isso que eu falo assim, grande parte do meu trabalho é entrar em sala, é conversar com o professor, é dar feedback, é ser parceira. Nós precisamos sempre, quando uma escola chega e fala assim, vou começar a trabalhar o inglês de forma imersiva, vou ter um programa de educação bilíngue. Ok, a gente tem que segurar na mão daquela escola e falar, olha, você não está sozinho, tá? E é muito importante essa caminhada junto. Às vezes a gente consegue um professor de pedagogia com inglês? Consegue. Sempre? Não. Então a gente pega esse profissional de letras que tem que ter uma fluência, aí é fato. Professor de escola bilíngue, se não tiver fluência em inglês, não tem como. Então a gente pega esse professor que tem a fluência, que tem as letras, e a gente contextualiza. Então a gente começa, e aí é trabalho quase, eu falo assim, é quase que uma pós-graduação, porque toda vez que a gente vem, eu vou dar um módulo, eu vou falar um pouco de Piaget, eu vou falar um pouco de Vygotsky, eu vou falar de técnicas, eu assisto aula, eu pontuo. É muito importante essa parceirinha. E olha, esse tempo todo que eu tenho trabalhado nessa área, o quanto eu vejo a evolução desses professores, sabe? Como de início eles vêm ali, nossa, vou entrar na educação infantil. Hoje você vê os professores assim criando redes, sabe? Seguindo professores de inglês de fora, puxando, integrando. Então hoje eu acho que a gente, se você fala, você viu uma evolução, eu falo, nossa, e como? Que bom, né? A gente fica bem feliz porque a educação ela precisa evoluir, todo mundo que está nela, né? Especialmente falando do ensino de outro idioma também. E quando a gente fala aí, né, Fernanda, de interação, aprender inglês de forma imersiva, né? A questão da afetividade e tudo mais, né? Durante toda a tua atuação, né? Tem algum... você já sentiu de forma vívida resultados, né? Alguma experiência bem bacana, bem legal em relação a
imersão, afetividade com alunos? Sim, eu sou uma extrema defensora de que a afetividade ela tem um papel chave. Você precisa mostrar para o seu aluno que você se importa com ele, que você está junto. Você segurar na mão desse aluno e falar assim, olha, eu sei que é um outro idioma, eu sei que é difícil para você, mas que a gente vai juntos nessa. A gente vai caminhar juntos. E o importante, dar um propósito para aquele aluno aprender inglês. Claro que quando a gente está falando de educação infantil, o propósito ele é uma brincadeira, ele é a ludicidade, ele é uma contação de história. Mas quando a gente está falando dos mais velhos, criar um propósito para aprender e contextualizar para aquela necessidade do aluno. Eu tenho um caso, eu acho que é um dos casos que mais me marcou, foi uma senhora que eu dei aula. Eu já, como eu falo, quando eu já dei aula de 2 aninhos até 70, é verdade. Há muito tempo atrás, eu dei aula para uma senhorinha, assim, simpaticíssima, não falava nada de inglês, nada. Qual que era o propósito? Mas ela tinha um propósito. O propósito era que o filho dela ia casar com uma canadense. Que e ela queria se comunicar com os netos. Ela falou assim, eu vou ter netos e meus netos não vão falar português. E esse era o propósito dela, sabe? E eu tentei várias técnicas com ela, várias formas de tentar. E eu ia para repetição, eu ia para lousa, fazia leituras, não fluía. Sabe o que começou a fluir? Falar sobre receitas. Ela era uma boleira de mão cheia. E aí o caminho do coração para ela foi falar de receitas em inglês. E aquilo para mim, Sara, bateu um estalo assim. Eu falei, eu contextualizei para aquele aluno. Eu tirei o inglês do abstrato e coloquei dentro da realidade. E aí, como era uma aluna que eu dava aula particular, eu falei assim, você se importa se a gente começar a fazer as aulas na sua cozinha? E eu comecei, mostrava farinha, flour, eggs, milk. E a gente foi juntas. E disso foi desenvolvendo um carinho dela pela língua. E aí você pergunta, qualquer idade pode aprender inglês? Qualquer pessoa pode aprender, desde que encontre um propósito para aquilo, sabe? E aí é o papel do professor. De despertar isso no aluno, né? O professor precisa ser empático. Porque às vezes, né, o aluno não sabe como, né, às vezes encontrar esse caminho e é o professor que... E aí, aquela questão, o aluno não sabe. E aí, às vezes, você fala, mas, gente, tem pessoas que aprendem, nunca fez aula de inglês, já conheci vários, que nunca fez uma aula de inglês e sabe inglês maravilhosamente bem. Por quê? Porque joga online. Aí a motivação. O jogo se torna a motivação, sabe? Obviamente, a gente pensa assim de uma forma, existe uma fórmula mágica para todos? Não vai existir uma fórmula mágica. Existe um treinamento e uma prática docente, um trabalho com esse professor para que ele, todas as aulas, pratique escuta ativa e empática, ou seja, entenda, conheça o teu aluno e saiba qual a melhor forma de atingir aquele aluno para que ele desenvolva o E isso é um desafio para o professor hoje numa sala heterogênea, né? Com demais. Alunos com diferentes níveis de proficiência, né? Como que o professor às vezes pode pensar numa metodologia ativa ali e conseguir, né? Sim, mas você já falou tudo, Sara. Metodologias ativas. Lembra, a gente tirou dos... O que é metodologia ativa? Isso, fala um pouquinho aí, vamos... pessoal. Explica um pouquinho, porque aqui a gente está no Educase, né? Aí a gente entra nesse Educase, esse Pedagogés. Gente, metodologia ativa é aquela metodologia que ela é feita centrada no aluno. Então, ela deixa de ser centrada no professor e ela foca no desenvolvimento ali do aluno. Então, um projeto, um trabalho. Lembra daqueles trabalhos que a gente fazia? Estamos falando mais com os pais aqui, né? Então, na época de escola, a parte que eu mais gostava era trabalhos.
Adorava sentar no grupo e fazer um trabalho. Isso é uma metodologia ativa, sabe? Quando você coloca um aluno de medicina, sabe? Ali com eu não sei qual que é o nome, porque eu não falo medicinês, mas assim, aqueles bonecos que eles vão entender onde está o corpo e vai mexer ali, aquilo é uma metodologia ativa. Então, assim, focando no aluno, centralizado no aluno. Então, quando a gente traz isso para o contexto de inglês, então, já fala aqui, a gente tirou o inglês do foco, ok? O inglês, ele não precisa e ele não deve ser o fim da jornada, sabe? A gente coloca o inglês como um meio, ou seja, a estrada que vai levar aquele aluno para um propósito. Então, a gente cria propósitos, por exemplo, um projeto. Vamos falar sobre florestas, ok? Então, o tema da aula não é inglês, ok? A gente vai utilizar inglês como meio de comunicação, mas o tema da aula a gente vai falar sobre florestas. Então, temos a floresta amazônica, temos a Mata Atlântica, temos a floresta lá do norte do Ártico, floresta da Patagônia, várias, e assim, os alunos precisam pesquisar sobre isso, então a gente já colocou para os alunos, já montou um projeto ali, o aluno pesquisa, o aluno desenvolve essa parte, e aí ele tem que problematizar. Problema também ajuda, também é outra parte. Então, assim, que solução que eu posso para minimizar, por exemplo, o desmatamento, sabe? Então, a gente já deu um propósito ali. E o aluno tem uma condição, ele precisa chegar nessa resolução do problema, só que ele tem que usar inglês. Então, você viu que eu criei uma necessidade de fala do aluno, através de um projeto. E não por meio daqueles diálogos prontos, né? De olá, como vai, né? Que isso. E aí, e acho interessante a gente. Eu vou te cortar, porque eu falo assim: quem tem diálogo pronto é papagaio. Né? A gente é humano. Isso, então, eu acho que perdeu muito o sentido do aluno querer aprender o inglês por isso, porque é aquela coisa pronta, né? E se ele traz para a realidade dele, tem mais brilho. E aí, eu acho que é interessante a gente pegar o gancho para falar com os pais também, Fernanda, porque assim, né? Como a gente também lá aprendeu muito no verbo to be, gramática, e pá, estrutura pronta, tal. Aí o pai fala, meu filho não sabe falar inglês, ele não, né, nos comunica, enfim. Mas a gente está dando repertório de mundo mesmo. Sim. Em outra língua, sim, né? Então, sim. vai sendo os inputs, né? Ele vai recebendo. Eu falo que, assim, é fácil você memorizar algo. É mais fácil do que você adquirir, sabe? Ter essa aquisição linguística. Então, quando eu brinco, a gente não é papagaio, mas realmente, se eu chego todo dia pro aluno e utilizo a estrutura can I have? Can I have some water? Can I have some milk? Can I have biscuit? Sabe? E eu tô pedindo desse aluno, esse aluno vai pegar essa estrutura muito fácil. E ele entendeu, mas ele entendeu exatamente o porquê que se usa aquilo. Em que contexto se usa o can I have? Exato. E aí, só que esse que a gente chama de drilling, tem uma técnica chamada drilling. E quando a gente leva isso ele leva isso para casa, cria no pai, meu filho está falando inglês. Não, teu filho está repetindo. O que nós queremos não é que ele repita, é que ele pense em inglês. E, gente, isso é completamente diferente. A gente está criando nesse serzinho, nesse estudante, nessa criança, um pensador crítico numa segunda língua. Então, é todo um trabalho que eu falo assim, quando a gente faz o bilinguismo a sério, nós estamos realmente criando um segundo código linguístico dentro dessa cabeça, sabe? Que ele consiga debater, que ele consiga pensar da mesma forma que ele pensa em português e em inglês. Demora um pouco mais. É óbvio, a gente está construindo um novo código, a gente não está passando estruturas prontas. Então, na cabeça, às vezes, do pai, é aquela questão,
poxa, meu filho não está desenvolvendo, ou não está desenvolvendo tanto quanto ele desenvolvia na escolinha X. Mas na escolinha X ele ficava ali, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Gente, eu não quero isso apenas. Ele vai ter isso? Lógico que ele vai ter isso. Mas eu quero que ele pense em inglês. E quando a gente fala de pensar, a gente, por exemplo, what's this color? Que cor é essa? Verde. Ok, where can I find green? A gente já começa com uma estrutura maior para esse green, ok? E às vezes até a gente começa com uma ludicidade, mas fazendo esse aluno expandir esse repertório de mundo. Por exemplo, a tendência desse aluno é ver o verde. O verde a gente vai pensar numa árvore. Pensa na árvore lá, pinta a árvore de verde, o tronco de marrom, sabe? O céu de azul, porque essas são as cores, sabe? Aí a gente vem e chega para essa criança e aumenta o repertório cultural dela, aumenta o repertório de mundo dessa criança. Será que todas as árvores são verdes, né? Exato! Why didn't you paint pink? Por que você não pintou de rosa? Porque a árvore é verde, sabe? Às vezes ele fala, porque a árvore é green. Ele já tá entendendo. Mas aí você fala, mas tem árvores que são verdes, tem árvores que são rosas, tem árvores que são roxas. O céu, um céu de pôr do sol aqui na região norte do Brasil é lindíssimo. É laranja, é roxo, é rosa. Então, assim, é uma forma da gente expandir isso. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente está enriquecendo esse aluno de vivências, sabe? E a gente vai entrando no inglês. Então, na educação infantil, eu considero que é importante esse aumento de repertório, sabe? Muita contação de história. Então, a gente utiliza muito de contação de história, de mímica, de gestos, para que essa criança viva ali, naquele momento de aula de inglês, ela viva. E aí, eu sei, Sara, eu falo demais. Não, é isso, é sobre isso. E essa é a proposta, né, do Sapiens Excelência. E por meio desse podcast mostrar para vocês, né, a forma como a gente enxerga a educação. Então não é, e isso desde a alfabetização e o letramento, que a gente já teve profissionais aqui para a gente conversar sobre isso, e agora a gente traz também para o bilinguismo, né? Então as duas línguas, elas estão sendo adquiridas da mesma forma, né? Então quando a gente fala de aquisição linguística numa segunda língua, é muito semelhante à nossa nativa, né? E você me lembrou de um ponto também, que a gente está falando de aqui, eu estou adquirindo duas línguas. E às vezes na verdade, às vezes não, eu muito ouço de pai, sabe? Mas meu filho não quer falar inglês comigo. E na escola ele fala. Sim. E aí a gente fica naquela questão, mas ele fala inglês. E o pai... ou então ele pergunta para o filho, não sei. Não sei. Mas porque existe uma coisa também que é a língua afetiva. Para crianças, isso é extremamente importante. Então, qual é a língua afetiva? Você fala inglês, a língua Sarah? mãe, né? Você fala. Sim. Você fala com a sua filha, você tem diálogos com a sua filha em inglês? A língua afetiva de vocês é o português, sabe? Então é óbvio que para essa criança, a língua afetiva com o pai, com a mãe, é o português. Com a professora de inglês, com a tia do inglês, é o inglês, sabe? Já criou vínculo já ali, criou né? vínculo. Tem aluno, gente, tem aluno que já cresceu. Eu encontro pelos corredores dessas escolas do mundo e ele se recusa a falar comigo em português. Ele fala, não, muito estranho te ouvir falando português. Por quê? Porque a gente criou um vínculo, a gente criou essa afetividade em inglês, sabe? E aí, óbvio, um pai pode criar uma afetividade com uma criança em inglês? Pode. É uma construção. É brincar com essa criança. Tem jogos que pode fazer com essa criança. Mas a grande maioria dos pais, e assim, pais que estão me assistindo, me desculpem, mas essa é para vocês. Teu filho está num processo de aprendizado do idioma. Ele vai desenvolver a língua, sabe? Mas
que às vezes trava essa criança é esse pai ficar apontando para várias coisas. Como que fala isso aqui em inglês? E aquilo? E aquilo? Olha, minha filha está numa escola bilíngue. Fala aqui, fala com essa pessoa aqui, sabe? Gente, não é desse jeito que vai. Ele tem todo um processo de desenvolvimento. Ele criou um vínculo afetivo, ele está criando um vínculo afetivo com o inglês. Esse vínculo no momento ainda é pequeno. Aos pouquinhos vai expandir. Então, futuramente, ele vai se sentir confortável em falar com mais pessoas. Mas não são palavras soltas, sabe? Eu mesma, se começar... Eu tenho branco em português. Então, assim, o meu verbo favorito em português de todos os tempos é o coisar. Coisar, para mim, é um verbo lindo e mágico. Por quê? Porque eu esqueço palavras. E, sabe? Eu sei, eu escrevo. Um dos meus hobbies é escrever. Então, assim, eu escrevo, mas às vezes na hora que eu tô falando, a palavra some. Agora imagina se você chegar para mim e começar a apontar, como que fala isso? Como que fala aquilo? Como que fala aquilo outro? Se em mim vai me dar branco, imagina numa criança. Não, mas como que fala isso aqui? Tá dentro de uma história? Tá contextualizado? Tem algum motivo para ele saber aquilo? Tanto que, às vezes, a gente ouve relato dos pais que, a gente estava brincando e, de repente, meu filho soltou uma palavra lá em inglês, né? Mas por quê? Porque ele estava tranquilo, sem pressão e veio, né? Ou ele entendeu alguma coisa sem essa cobrança, né? Por isso que eu falo, o pai quer trabalhar ali com a criança em inglês em casa, quer criar um vínculo com a criança, ótimo, mas faça isso através de joguinhos. Não através de colocar esses dias mesmo, tava conversando com outro professor e ele falou assim, nossa, eu me senti tão desconfortável. Fui almoçar na casa de um colega, sabe? Ele simplesmente, meu colega, falou assim, você é professor de inglês, fala aqui com meu filho que ele tá numa escola bilíngue. Menininho de 4 anos travou. Travou, gente. Ele falou, eu não sabia. Eu não sabia se eu falava inglês, se eu falava em português, se eu dava tchau e ia embora, sabe? Porque é desconfortável para todo mundo, sabe? Então você não vai colocar sabe que nem você chega quando é criança, dá um abraço no fulaninho ali. Gente, eu não tenho um vínculo afetivo, por que eu vou abraçar aquela pessoa que eu não conheço? É a mesma coisa, eu não tenho um vínculo, essa criança precisa criar um vínculo afetivo para começar. E eu, por exemplo, eu entro em sala do infantil, sabe? Eu entro em sala do infantil, eu vou conquistando aquela criança. Então, eu chego, eu vou conversando em inglês e elas... De início, eu vejo que elas se comunicam com a professora de inglês, em inglês, e comigo, que sou uma de fora, assim, elas se comunicam em português. Mas aí eu continuo insistindo, eu não vou falar... Se eu tô para observar uma aula de inglês, eu não vou falar em português. E aí eu começo ali conversando, daqui a pouco eu sento no chão, converso um pouquinho, mostro uma coisa, começa a fluir uma ou outra palavra, sabe? Por quê? Porque eu criei o ambiente de afeto. E é importante a gente reforçar para o pai, para ele confiar na escola, né? Confiar no método e se acalmar, né? Então deixa que a gente sabe o que está fazendo, né, Fernanda? Com então, certeza. E em relação a aprender o inglês, né? Às vezes a gente hoje o nosso bilíngue é a partir do infantil 1, né? Então, quanto mais cedo, melhor, né? Então, quando a gente pensa em um ensino de idiomas, quanto mais cedo, melhor, né? Porque a gente está falando ali de bilinguismo na infância, a gente fala de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, né? Quais são os impactos, né, na vida futura de uma criança que aprendeu o inglês quanto antes? Ela vai já desenvolver, eu acho que assim, quando a gente pensa da primeira infância ali, 2, 3 aninhos, ela vai aprender esse inglês muito naturalmente. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente começa aos porquês. Por que isso, por que aquilo outro. Se a gente coloca o inglês desde cedo, essa criança não vai
para ela é natural. Então, eu acho Uhum. que o principal ponto é que ela vai desenvolver o inglês de forma natural. Ela vai conseguir trocar futuramente de código sem nem pensar. Então, ela não precisa pensar, ela vai entender com uma naturalidade. A gente fala assim, ela está construindo, ela está criando a primeira língua. A gente já está colocando a segunda, sabe? É muito mais fácil para essa criança a assimilação do segundo idioma sem, vamos dizer assim, sem fossilizações. Quando a gente fala de fossilizações, quando a gente aprende inglês, quando mais velho, a gente já tem hábitos de fala. Então, nós já temos formas de falar que a gente acaba levando as para o inglês. E algumas, às vezes, não vai fazer tanto sentido em inglês como em português. Quando a criança está desenvolvendo esses dois códigos ao mesmo tempo, ela não vai puxar de um para o outro. Ela vai construir ambos. Então, assim, qual o benefício? Quanto mais cedo, mais natural o desenvolvimento linguístico. E eu falo assim, 2 idiomas, 3 idiomas, quanto mais cedo, melhor. Isso sem contar que o cérebro bilíngue, ele é mais empático por natureza. Então, uma pessoa que fala 2 ou mais idiomas, ela tem tendência a conseguir se colocar no lugar de outra pessoa mais fácil, ok? Ela lá na frente, e isso serve para qualquer idade, então vamos lá. Você tem 50, você tem 60 anos, você não começou a aprender inglês? Começa, ou inglês, ou outro idioma, porque isso vai auxiliar tanto a plasticidade do teu cérebro. Então, assim, retarda em pelo menos 5 anos demência, Alzheimer, só o ato de estar aprendendo um segundo idioma. Então, assim, na cabeça ali, na mente de uma criança, a quantidade de conexões que ela vai fazer é gigantesca. É lindo você ver um cérebro bilíngue em ação. E outro ponto, ela vai estranhar muito menos situações mais complexas da vida, sabe? Aqueles momentos de indecisões, ela vai lidar muito melhor. O cérebro já é, vamos dizer, o cérebro bilíngue, ele é treinado para saber, e aí, fala português, fala inglês, então ele decide de forma mais rápida. E aí, assim, mas a criança nem aprendeu a ler e escrever, já tô ensinando inglês. Como é que funciona isso quando a gente fala em primeira infância, que vem a parte lúdica, né? Sim. Que é na ludicidade que eles aprendem. Como que a gente pode ir, né, fazendo essa aprendizagem sem antes ela aprender a ler e escrever? Que aí o pai fala assim, não sabe nem aprender, não sabe nem ler e escrever ainda em português, para que vai aprender inglês? Primeiro a gente está desenvolvendo a naturalidade dessa criança ouvir o idioma. Lá na frente, quando entrar lá no fundamental, a gente começa a pensar no biletramento, né? Sim. Então, assim, a gente não está falando de biletrar. E outro ponto, inclusive a gente nem faz biletramento na educação infantil, deixa aprender o ABC, deixa criar esse código para depois a gente colocar que o A, o ABC. E vem com naturalidade. Uma vez que a criança ela tem os livrinhos lá em inglês, ela tem a professora de inglês fazendo a contação de histórias, ela tem a brincadeira, todos os jogos envolvendo aquela parte, a leitura escrita em inglês, elas não digo que é automático, porque tem todo um trabalho em cima, mas ele ocorre. Então, assim, não é necessário a criança aprender a falar, ler e escrever tudo ao mesmo tempo. Até porque a gente não aprendeu a falar, ler e escrever tudo ao mesmo tempo em português. Por que tem que ser assim em inglês? E as crianças vão aprendendo por imitação, por repetição, né? Desenvolvendo a parte auditiva. Então, tem muitos ganhos. Muitos. Né? Muitos. Eu falo assim, a aula... É muito bonito de se ver a aula da educação infantil de inglês, porque como eles ainda
estão no primeiro desenvolvimento do inglês, a professora precisa usar muito de body language, muitos gestos. Então, tudo eu falo assim, a professora fala, a mão fala junto, o corpo fala e as crianças entendem. Então, uma das atividades que funciona muito bem na educação infantil é música. É música em inglês. Porque aí tem o gesto, tem... Aí a gente vai para várias músicas. E o material que vocês trabalham aqui no Excelência, ele já tem muita música dentro do material. Exatamente para contextualizar para essas crianças esses gestos, esse início de vocabulário, esse início de jornada na língua inglesa. Isso. E a gente fala com o corpo mesmo, então, né? As crianças... Aí, eu sou neta de italiano, né? A gente eu já falo assim, naturalmente. E aí, Fernanda, aí assim, a gente tá falando bastante de primeira infância, da ludicidade, quando a gente já vem, né, pros maiores, em que a gente precisa gerar experiência, né? A gente está falando de sair daquele tradicional, né? Desapegar do inglês tradicional e vir para a comunicação real, né? Então, o que você recomendaria ali para aqueles profissionais? Porque a gente precisa também mobilizar, motivar esses professores que estão focados no ensino tradicional, automatizado, e fazer com que eles se sintam confortáveis e fazer essa transição para o inglês real, né, de vida ali, de fala. Então, o que a gente pode falar aí para esses professores que querem transitar de um ensino instrumental para um ensino de inglês mais significativo? Sair desse tradicional. Eu acho que, assim, trazer para esse professor uma reflexão antes de qualquer coisa, é fazer esse professor refletir. Você está realmente tendo resultados com essa sua forma? Sabe? Vamos refletir sobre como que... O que eu quero como professor, sabe? Quando eu penso assim, eu quero que meu aluno fala. Eu realmente preciso que ele decore toda essa lista de verbos regulares antes de falar, sabe? Eu quero que ele se comunique. Então, assim, eu preciso que esse professor reflita e decida sair da caixinha dele, sabe? Pensar fora dessa bolha. Porque, assim, infelizmente, felizmente o futuro está mudando, valorizando mais o aluno, centralizando mais a aula nesse aluno. Infelizmente, para esse professor, se ele ficar desse jeito, ele esquece, sabe? Olha, as escolas viraram a chave, sabe? As escolas estão percebendo que precisa que esse professor trabalhe de forma afetiva, que a aula ela não pode ser enfileirada, porque se essa aula é enfileirada e esse professor tá lá na frente, focando nas regrinhas e nessas estruturas, eu não estou dizendo que estruturas verbais não são importantes, elas são importantes, ela tem um momento para elas e tem como trabalhar, mas a grande maioria dos professores, eles estão engessados nessa regrinha, sabe? E aí, se a gente engessa o aluno também, se em algum momento numa fala real sai daquela, né, daquela estrutura que ele aprendeu, ele vai se perder. Pois né? E aí esse professor, eu falo assim, se coloca no lugar do teu aluno. Aquele aluno que tá lá, o quinto da fila. Sabe qual que é a visão que ele tem de você? Ele tem 4 cabelos na frente, 4 cabeças na frente, e você lá, você é a figura inalcançável, sabe? Vamos falar sobre a arquitetura da sala de aula, né? A disposição dessas carteiras, de que forma que as metodologias ativas, elas mexem ali com o layout das salas, e por que é importante o professor desconstruir essas fileiras? Porque a gente precisa de uma interação. Quando a gente fala de metodologia ativa e quando a gente fala de desenvolver um pensamento
Tô aqui focando no inglês, então eu vou me Sim, manter sim. nessa figura do inglês aqui. Mas a gente quer que esse estudante desenvolva um pensamento crítico e desenvolva um projeto em inglês. Então, a gente já definiu lá atrás na nossa conversa que o inglês, ele não é o fim, ele é o meio que nós utilizamos para a jornada, ok? Então, eu sou extremamente contra essa questão das cadeiras enfileiradas, porque eu empaticamente me coloco na figura do aluno, ele vê muito mais cabeças do que aula, sabe? E para ele tirar o foco é 2. Então, assim, é um debate? A aula vai ser o quê? Vai ser um debate? Vamos colocar todo mundo em círculo, sabe? Vamos juntar ali, vamos mexer e colocar no círculo, no oval, sabe? É um projeto? Vamos colocar em grupo, sabe? É um debate onde são 2 pontos de vista diferentes que eles vão. Então a gente coloca em duas fileiras, mas assim, um de frente para o outro. A gente tem que pensar que a sala de aula precisa ser um local de diálogo, de debate, sabe? Qual a vontade desse aluno que está lá na 5ª cadeira de conversar com o professor que está lá na frente, sabe? Qual o estímulo desse aluno? Nenhum, sabe? E aí a gente estigmatiza esse aluno como o do fundão, sabe? Aí pronto, ele é o do fundão. Ele é o que menos vai ser cobrado, tá ali, é o mais esquecidinho, sabe? É porque a gente ainda tem a ideia do controle da sala de aula, né? Então, se a gente coloca lá em fileira, se a gente, né, coloca em ordem, é como se a gente tivesse controle daquilo, né? E aí, quando você, às vezes, vamos fazer algo no chão, vamos colocar em círculo, né? Há um barulho ali. Obviamente, né? Você tá desestruturando, né? Tá tirando daquela estrutura rígida, né? Mas aí, Então, é nesse barulho, né? Nesse movimento que o aprendizado acontece, é né? nesse movimento. Eu sou professora, eu não sou palestrante ali, sabe? Eu não quero que as atenções estejam em mim, eu já sei o conteúdo. Eu quero que quem desenvolva o conteúdo sejam os meus alunos. Então eu vou centralizar a aula deles. Eu não vou conseguir centralizar a aula deles se eu tiver só lá na frente. O foco está todo em mim. Então vamos tirar o foco do professor e entender que o professor ele é um mediador do conhecimento. Ele está ali para auxiliar, para mediar, para dar dicas, para motivar, ok? Mas que todo estudante é capaz de buscar o seu próprio conhecimento, sabe? Eu gosto muito, mais para fundamental anos finais, ensino médio, que uma das técnicas da metodologia ativa é a sala de aula invertida. Sim. Sala de aula invertida, o que significa? É uma coisa tão simples. Sabe aquele conteúdo que o professor fica ali lendo e perde 30 minutos de aula e depois tem 5 minutos para fazer a atividade e aí bateu o sinal e acabou? Eu jogo essa parte para o aluno fazer em casa, antes da aula, sabe? Ok, confiei no aluno, já mostra um ponto. Eu estou confiando que ele vai vir para aquela aula preparado. Aumentei o tempo de aula, que queira que não, ele tem essa prévia que ele vai ter. E aí pode ser um texto, pode ser um vídeo. Quando chegar na aula, esse aluno já chegou com, vamos dizer, uma certa bagagem do conteúdo. E aí sim eu inicio uma aula com debate, ouvindo, percebendo o que eles entenderam, posso fazer. Tem várias técnicas, posso fazer um design thinking com os meus alunos, posso fazer um brainstorming, que a gente fala toró de ideias, tantas coisas que eu posso abrir um debate, sabe? Então, são várias formas que eu posso utilizar e com isso eu estou dizendo para o meu aluno que eu acredito nele, que eu confio nele, sabe? E olha só como que a escola e família precisam andar juntos, é muito clichê, né, a gente falar isso, mas é tão real, porque para uma atividade de sala invertida também ser bem sucedida em sala, que aí o professor vem com essa ideia e tal, legal, não sei o quê,
mas a gente precisa ter a contrapartida. Então, a gente precisa ter aquele aluno que estuda em casa, né? Aquele aluno que o pai está acompanhando, né? Para que ele também venha para a sala de aula com essa bagagem, né? Então, a gente precisa que a família também, né, faça esse papel de acompanhar, de compartilhar e de do ensinar, nosso propósito. exato, e de ensinar esse aluno como organizar a própria rotina, sabe? A gente vê tantos alunos que não tem nenhuma organização de rotina, não tem horário para dormir, sabe? Não tem horário para estudar, a família não ensina esse estudante a se organizar porque não dá um exemplo também, sabe? Então, assim, a mesma coisa que eu falo para os professores, que é fazer uma reflexão, reflita o que você quer, sabe? Eu falo para os pais, reflita o que vocês querem para a educação dos seus filhos, sabe? Entenda que a escola tem um papel educador, mas a família é a primeira educação, sabe? E se a gente pensa, e olha, às vezes o professor batalha ali, planeja para criar uma atividade incrível, e a família nem olhou ali no aplicativo ou na agenda que aquele aluno tinha que fazer uma leitura desse texto, ou de assistir um vídeo X e Y. Então, assim, colabora com a escola, acompanhe essa parte de relatórios que às vezes a escola envia, de informativos, toda essa parte de agenda, sabe? Sim. Seja um pai presente nessa parte da educação do seu filho, mas também não faça pelo filho, também é outro ponto, sabe? Às vezes a gente passa uma atividade para casa, ela volta linda, foi feita pelos pais. Sim. Sabe? E a gente sabe, né? A gente sabe muito bem que não foi a criança que fez. Ai. Fernanda, a gente já tá, né, encaminhando aqui para o final, mas eu acho que a gente já sai daqui com muitos insights, um coração bem aquecido aí de esperança em relação aos pais confiarem, né, na nossa metodologia bilíngue. Da mesma forma que eles também precisam confiar no nosso desaceleramento, né? Então, a gente tem focado muito em respeitar as etapas do desenvolvimento na hora de aprender a ler, escrever, e aqui também na parte, né, do aprendizado do segundo idioma. Então, não adianta a gente também querer acelerar as coisas para que o filho comece a aprender a falar logo o inglês, sendo que a gente poderia muito bem acelerar isso se a gente já desse essas estruturas prontas, né? Mas como a gente conversou, é algo que leva um tempo. Então, a gente precisa desacelerar, deixar a criança desenvolver o gosto pelo idioma, que o aprendizado vem, né? O aprendizado vem. Eu falo assim, a gente se propõe a chegar lá ao final do ensino médio em tal nível. Vou dizer assim, a grande maioria dos métodos, eles trabalham para levar até o B2. O B2 é um nível que a gente tem uma tabelinha de níveis, né? E esse é o nível que leva até o avançado. E tem mais 2 níveis acima desse, que são níveis mais acadêmicos, que é o C1 e o C2. Gente, o que eu tenho de aluno que chega num C1, num C2, sabe? Vamos falar do nosso ensino médio, Fernanda? Você pegou o gancho aí, e o Colégio Sapiens Excelência aqui em Ariquemes é a única escola, né, internacional, porque a gente, os nossos alunos, eles são matriculados, né, numa escola americana, e a gente entrega um certificado internacional. Fala um pouquinho pra gente, vamos, né, a gente espalhou aí pela cidade outdoors, né, sobre o nosso ensino médio, certificação internacional, parceria com Texas Tech University. Então, fala um pouquinho pra gente do nosso diferencial do nosso ensino médio. Então, os alunos, eles têm todos os anos uma disciplina em inglês. Eles têm as disciplinas do bilíngue, mas eles têm esse programa internacional. Tanto que é uma carga horária eles têm uma carga horária durante a aula normal, né, no dia a dia,
todos os dias ali, e no Sim. contraturno eles ainda vêm, né? Sim, eles vêm no contraturno e essa é uma disciplina que é a mesma disciplina que os americanos estão cursando lá. Então, eu falo que assim, public speaking, que é oratória pública, então qualquer high school, que é o ensino médio americano, o aluno precisa ter aula de public speaking, a gente fornece aula de public speaking, creative writing, que é escrita criativa, que já ajuda muito também no Enem, sabe? Tem esse trabalho, e empreendedorismo. São 3 disciplinas que são disciplinas de base lá dos Estados Unidos, nós ofertamos aqui. Ela é ofertada 100% em inglês, esse é um requisito muito, muito forte da Texas Tech, afinal, eles só aceitam parcerias com escolas que garantem que o aluno do ensino médio chegue no ensino médio fluente. Então, assim, a gente já consegue dizer que nós garantimos que o nosso aluno do ensino médio, ele é fluente porque ele vai acompanhar. O professor aqui, ele é só um tutor. Ele vai auxiliar, mas quem que vai corrigir, quem vai mandar as tarefas, quem vai fazer todo esse trabalho são profissionais lá eles estão em Lubbock, no Texas, que fica a sede da Texas Tech. E as professoras, elas todas são PhD, que é o doutorado deles, né? Então, assim, é um trabalho que prepara esse aluno para, se ele quiser prosseguir a carreira aqui no Brasil e fazer um Enem, nós estamos preparando. Mas se esse aluno quiser expandir esses horizontes dele para fazer uma faculdade fora, nós também estamos preparando. E as faculdades de fora vêm com muito bons olhos, colégios internacionais. Então, a gente está preparando esse aluno. E mesmo que ele falar, eu não quero utilizar agora, vou fazer um Enem aqui, gente, é algo que está no currículo dele, vai desenvolver com mais naturalidade ainda o inglês, vai expandir esse repertório desse aluno. Só veio para enriquecer o que já era muito rico, que é o nosso currículo, né? Isso, é verdade. Porque, né, você falando aí, lembrei de uma coisa que eu queria ter falado antes e acabei esquecendo, que há algum tempo atrás, quando a gente... foi 2019 que a gente lançou, de 2018 para 2019, que o Colégio Excelência lançou o programa bilíngue aqui em Ariquemes. Era o diferencial, né? Poxa, que legal, um bilíngue. E hoje a gente vê que já não é mais um diferencial, é requisito, é essencial que uma escola, né, ensine o inglês de uma forma mais robusta. Então, assim, a gente foi pioneiro nesse sentido, né, de trazer o ensino bilíngue para Ariquemes. Hoje, né, a gente vê as outras escolas também ofertando, mas o nosso diferencial é tudo isso que a gente conversou aqui, né, sobre trabalhar de uma forma imersiva de fato, cultural, né, não apenas ensinar o idioma, mas a cultura. E agora a gente sai à frente também, sendo pioneiro aqui em Ariquemes, trazendo essa certificação internacional, né? Então é muito orgulho pra gente poder, né, ofertar para os nossos alunos. E em 2024 a gente teve a primeira turma do ensino médio, né, que eles já cursaram, né? Você acompanhou todo o desenvolvimento deles. Sim, eles já tiveram a primeira matéria, cursaram oratória pública. Esse ano eles vão ter escrita criativa em inglês. Então, e os que estão entrando agora no médio vão ter oratória pública. E o nosso diferencial é isso, é esse lado humano, é pensar além de uma nota, sabe? É pensar além do número. Os nossos alunos, eles têm boas notas no Enem? Lógico que eles têm boas notas no Enem, mas eles são mais do que isso, sabe? Sim. Eles são seres humanos com um universo de possibilidades. E o nosso carinho, o nosso cuidado com cada um deles é proporcionar toda essa base para que futuramente eles possam decidir qual o caminho deles, sabendo que a gente realmente trabalhou juntos, de mãos dadas com esse aluno, para que ele consiga realizar. É importante você falar isso, porque assim, né, a gente está recebendo vários alunos que finalizaram o seu 9º ano em outras escolas e estão ingressando
no ensino médio conosco, né? E para ingressar no nosso ensino médio com um currículo como esse, às vezes eles se assustam por, poxa, eu não tenho uma bagagem tão grande assim de inglês. Mas eu me recordo que a gente teve um caso esse ano de um aluno, mas como eu disse, não é porque ele está num programa internacional que ele vai deixar de ter a base do inglês. Então, ele tem a base, ele tem todo um trabalho do professor de inglês no turno da manhã para levantar esse aluno, para motivar esse aluno a desenvolver o inglês. E, obviamente, ele chegou sem, vamos dizer, esse aluno chegou sem zero inglês. A gente vai abrir um comunicado ali com a Texas Tech, vai informar que, olha, nós estamos recebendo um aluno que ainda sem bagagem em inglês, então vai ser criado um plano de ação para desenvolver. E olha, ele desenvolve. Exatamente por estar num ambiente imersivo, cria-se a necessidade de fala. E esse aluno, gente, eu falo pelo que eu vi o ano passado. Uau, que evolução! Você sabe de quem eu estou falando. Eu sei. Que evolução que esse aluno teve, sabe? De estar imerso num ambiente onde todos os colegas e o professor estavam falando inglês e sendo motivado a tal. Então, assim, é muito capaz. Como eu vou sempre repetir, é possível aprender inglês em qualquer etapa da vida. Você só precisa ter a motivação certa para tal. É sobre isso, né? É sobre isso. E a gente vai, né? Às vezes o aluno, ele não teve nem... Jamais ele pensou, poxa, vou pro exterior ou vou morar fora. Nunca pensou isso, né? E às vezes a gente planta esse sonho, né, no nosso aluno e prepara. Ele estando preparado, a oportunidade surgiu, né? Ele já está à frente. Ele está à frente, sabe? Eu vou dizer sempre por mim mesmo. Eu nasci, cresci no mesmo bairro de família extremamente humilde, sabe? Então, assim, minha família, eu digo que sofreu bastante para poder me dar uma boa educação. Mas você acha que a Fernanda de 10, de 12 anos ia pensar que ia viajar o mundo inteiro, que ia morar em 2 continentes diferentes? Não. A Fernanda daquela idade não tinha nenhuma noção disso, sabe? E sabe o que me propiciou isso? Falar inglês. Então, às vezes, talvez esse aluno não saiba o que ele vai querer, sabe? E tá tudo bem. Então, a gente vê tanta gente 40, 50 anos que também não sabe que tá se redescobrindo, né? E tá tudo bem. Então, vamos aumentar esse repertório. E o inglês é isso. É uma forma de a gente estar dando mais ferramentas para que esse indivíduo consiga trilhar o caminho que é melhor para ele ou para ela. Fernanda, nosso aluno conclui ali a terceira série do ensino médio, né? Então, sim, ele sai com uma certificação internacional. 3 certificações. 3 certificações, porque ele teve 3 disciplinas. Com essas 3 certificações na mão, se ele quiser ingressar numa universidade, né? No caso, no Texas, ele já tá com meio caminho andado, né? Já tá lá. Meio caminho andado, sim. Obviamente, ele vai ter tem seu processo, tem todo o processo que eu falo assim, aqui para entrar numa universidade brasileira é a nota do Enem. O processo de admissão em muitas universidades fora, e aí a gente sai um pouquinho da bolha só Estados Unidos e pensa mundo, ok? Ele é mais holístico. Sim. Ele é mais holístico, ele não leva em consideração só uma nota, ele quer enxergar quem é esse aluno, quem é essa pessoa que eles vão colocar para dentro, sabe? E aí, um dos pontos é a carta que essa pessoa escreve sobre si mesma. Essa quem sou eu, sabe? Essa carta conta muito. E nessa carta ele vai se apresentar, ele vai falar sobre quem ele é, sobre pessoa, quais as ambições, mas ele também vai falar sobre o que ele estudou, sabe? E aí, nessa carta ele vai colocar lá que ele cursou
o ensino médio num colégio internacional. Eu cursei, fiz 3 disciplinas, e aí, obviamente, lá, quando ele vai colocar toda a documentação, ele anexa também os certificados cursados. O professor que também vai fazer uma carta de recomendação, esse é um ponto legal, o professor também vai ter que recomendar. Então, normalmente, tem o conselheiro da escola que manda uma carta e 2 professores que mandam uma carta. Então, a gente vai anexar tudo. Normalmente, o que o aluno fala tem que casar ali com o que o professor fala. Então, e o aluno não pode ler a carta do professor, ele tem que dar um acesso para o professor e o professor vai lá naquele acesso e preenche. Então, tem todo um trabalho. E qual que é o diferencial? É muito puxado as universidades de fora, é muita leitura, é muita tarefa, é muita autonomia do aluno, que é uma coisa que a gente não tem tanto aqui no Brasil, que é dar autonomia aos nossos alunos. Nas universidades fora, no high school fora, é muito o aluno tem autonomia para entregar aquilo a hora que ele quiser, ele só tem um prazo final. Chegando naquele prazo lá, perdeu também. Então, assim, eles ensinam esse aluno a ter autonomia. Muitos alunos brasileiros que não vêm de escolas internacionais sofrem no início. Sofrem, reclamam, desistem, porque não conseguem acompanhar esse ritmo de tarefas. Então, essas universidades, ao verem que esse aluno já foi treinado, ele já cursou disciplinas internacionais. Já sabe como funciona. Já sabe aqui, como né? funciona, vai se assustar menos. Já é um caminho andado ali, eles já vão olhar com outros olhos. E sem contar poxa, se esse aluno estudou disciplina internacional, ele acompanha o inglês, sabe? Porque você sabe, estudar fora é ter um inglês acadêmico. As disciplinas que ele estuda aqui no Sapiens já vão utilizar o nível de inglês acadêmico também. Mas é isso. Então, assim, é um passo... ele tá ali alguns passos à frente dos outros, sim. Esse é o nosso diferencial, nosso ensino médio com certificação internacional. Não só o diferencial no ensino médio, mas também desde o nosso ensino infantil. Então a gente finaliza esse papo, Fernanda, muito gostoso. A gente queria ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. A gente sai daqui com a certeza da importância das metodologias ativas, né? De confiar no nosso processo de aprendizado e a gente acredita que o aprendizado significativo vai criar nossos alunos fluentes. Foi um prazer estar aqui, Sara. Adoro vir em Ariquemes, amo estar contigo no Sapiens Excelência. E se dependesse, esse podcast ia durar umas 6 horas aqui. Obrigada, Fernanda. Pessoal, sigam nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, já se inscreveu? O link tá aqui. Nos siga nas redes sociais também, sapiens.excelência. Para acompanhar todas as nossas novidades, os nossos cortes, todas as atividades que a gente tem feito. E fiquem ligados que logo, logo a gente traz mais informações para você, mais convidados profissionais que querem se conectar junto com a gente, com você, em busca de uma educação transformadora. Pode educar Sapiens, ensinar a ser humano.